galera? Tranquilo, na boa, novamente aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. Mas enfim, meu papo de hoje é o seguinte: conheço um cidadão, faz parte da minha rotina do dia a dia, um militar, né? Militar militante, né? Militante de todas as ideologias que eu não concordo e que por algum motivo que só o destino pode responder, ele tomou-se de vontade de discutir comigo os temas que são contraditórios ao meu jeito de ver o mundo. Ele gosta de testar as suas teorias, as suas elucubrações comigo. Não sei por qual motivo. E hoje aconteceu, estou chegando agora, né? Acabei de estacionar aqui na frente, cheguei para a gente conversar, porque foi muito interessante. O cidadão puxa comigo o tema, basicamente o seguinte: se de um lado existe o guru, o Olavo de Carvalho, do outro lado teríamos o guru Paulo Freire. Bom, evidentemente que eu imediatamente fui falar das diferenças de um cientista na área da educação, óbvio, Paulo Freire, e de uma criatura, né, que se auto-intitula filósofo, do outro lado. Mas bem, o assunto não é este exatamente. Mas eu fiquei observando que este cidadão, neste momento, como representante de tudo aquilo que eu não acredito, portanto, para mim ele representa o pensamento mais retrógrado. Eu percebi através da fala dele que é preciso, para compreender a fala de pessoas similares a ele, a essa forma de pensar, é preciso se colocar a história em quarentena. É preciso colocar os dicionários em quarentena. Por que eu digo isso? Porque essas pessoas, elas desqualificam a história, criam uma versão diferente, vão para um outro mundo para explicar os fenômenos históricos. E em relação às palavras, elas trocam de sentido. As palavras não seguem mais o que diz o dicionário, nem seguem a história por detrás das palavras, porque a história foi desqualificada. Por exemplo, a própria expressão guru, nesta conversa ficou claro que a expressão guru caberia tanto para um ideólogo fracassado quanto para um cientista. Percebem? A guru não tem mais o significado que deveria ter. A palavra socialismo, comunismo, elas foram retransformadas, ressignificadas, e hoje significam algo totalmente, para essas pessoas, né, totalmente diferente daquilo que o cientista político, que o filósofo, que o historiador entende, que o antropólogo, né, entende por socialismo, comunismo. As palavras passam a ter outro significado, e é um significado que foi sendo construído, claro que de anos para cá, poucos anos para cá, mas que explodiu com o advento da eleição deste senhor que é presidente da República e algum tempinho atrás, desde a queda da Dilma para cá. Portanto, primeiro, para se comunicar com essas pessoas, é preciso entender o que elas pretendem dizer com palavras que são usuais, como eu já disse: guru, comunismo, socialismo, capitalismo, privatizações, trabalho. Palavras clássicas não fazem mais o mesmo sentido. Então, quando eu comecei a discutir com esse senhor
Hoje, eu percebi que ele não me compreendia, assim como eu não o compreendia. É como se nós estivéssemos falando uma língua muito parecida, mas com representações diferentes. Portanto, a colonização intelectual que foi feita sobre essa pessoa que eu conversava e seus similares, também foi feita pela linguagem, ou principalmente pela linguagem. Se nós pensarmos as redes oficiais de TVs, se nós pensarmos youtubers especializados num pensamento à direita ou à extrema direita, eles foram construindo sinais linguísticos que uma pessoa se identifica. As pessoas sabem se são da extrema direita ou não, quase que num olhar. É um outro mundo simbólico e de linguagem. O Twitter dessas pessoas são recheadas de palavras-chave que parecem dizer algo para a maioria das pessoas, mas não quer dizer. A palavra, por exemplo, horrível, esquerda, petismo, significa formação de quadrilha, significa coisas absolutamente diferentes para essa parcela da população. São neologismos, não tão neo assim, mas eu vou chamar de neologismos. São neologismos perigosos, porque interferem na comunicação. Portanto, pode-se entender daí por que famílias brigam entre si. Por que a violência começa a aflorar? Não só porque a violência faz parte da fala dessas pessoas, mas porque não há comunicação. A comunicação fica muito difícil. Hoje, na minha conversa, nessa tentativa de conversa com esse cidadão, havia uma dificuldade de linguagem que é a palavra guru. A palavra guru. Não havia, nós dois falávamos a mesma palavra, mas não nos entendíamos. E para o cidadão que falava comigo, guru tanto pode ser um cientista, quanto pode ser um Olavo de Carvalho. Percebe? E aí levou algum tempo para eu processar esta informação. Nós não estávamos falando a mesma coisa, portanto, precisaria um entendimento de sentidos que as palavras têm. Vejam a profundidade da dificuldade de comunicação. É preciso reencontrar significados. É preciso que as pessoas dialoguem mais. Extrema-direita e os progressistas precisarão dialogar mais para se reencontrarem nas palavras, se reencontrarem na significação, se reencontrarem no discurso simbólico, para que possam minimamente se entenderem, se compreenderem, para poderem falar de maneira mais clara. Porque se continuarmos falando o que parece ser a língua portuguesa, mas que não é, são dialetos, nós vamos levar muito tempo, mas muito tempo, para que possamos mudar a conjuntura política. Porque essa conjuntura foi nas mentes das pessoas e foi transformar os significados, foi transformar a linguagem de tal forma que é preciso falarmos, com certeza falarmos através da linguagem, mas tentando buscar a simbologia, os significados, o que as pessoas querem dizer com aquilo que está dito. Quase um trabalho psicanalítico. Porque as palavras passaram a ser sintomas do que as pessoas pensam. Sintomas, aquele sintoma de algo inconsciente.
porque as palavras estão dizendo coisas diferentes, como se dialetos fossem. Fica aqui a minha preocupação e minha vontade de que todos possamos discutir sentidos, ressignificações, para que possamos falar o mais possível da mesma coisa simbólica, para que possamos nos compreender. Um abraço e até a próxima.